De uma doce menina que fica presa na televisão a um lagartão que já apareceu mais de 50 vezes, vamos relembrar 7 filmes de sucesso no passado que ganharam reboots em Hollywood, que parece que não deram muito certo. Fala pessoal, e olha, tem reboot que dá até pra aceitar, mas outros parecem que pegaram tudo aquilo que fazia o filme original ser especial e simplesmente jogaram fora. E o primeiro da lista de hoje talvez seja um dos maiores exemplos disso, porque mexer com um robozão dos anos 80, que comia comida de bebê, era quase impossível de dar errado, mas tentaram mesmo assim. Tem filme que já nasce com personalidade própria, e Robocop era exatamente assim. A gente que viveu os anos 80 e 90 lembra bem da sensação de assistir aquilo escondido quando era criança, porque parecia violento demais para nossa idade, e talvez fosse mesmo. E o mais curioso é que mesmo sendo um filme extremamente violento, Robocop, o policial do futuro, como foi chamado no Brasil, conquistou a molecada daquela época. Virou desenho animado, ganhou brinquedos, jogos de videogame, álbuns de figurinhas e até 2 continuações que muita gente não curtiu. Ele foi lançado em 1987, dirigido por Paul Verhoeven e estrelado por Peter Weller, Nancy Allen e Ronny Cox. A história se passa numa Detroit futurista, completamente tomada pelo crime, onde o policial recém-transferido Alex Murphy acaba sendo brutalmente assassinado por uma gangue. Só que aí entra a OCP, aquela mega empresa sem escrúpulos que praticamente controla a cidade inteira e sonha em transformar Detroit na chamada Delta City, uma espécie de cidade perfeita e futurista construída em cima do caos e da criminalidade. E é justamente nesse plano que Murphy acaba virando peça-chave. A empresa pega o que restou dele e o transforma em uma máquina policial praticamente indestrutível. Nascia ali o Robocop, um ciborgue criado para combater o crime sem piedade. Só que o mais legal do filme nunca foi a ação. O original tinha uma crítica social pesada, fazia sátira com violência, televisão, corrupção, ganância corporativa e tudo isso misturado com cenas absurdamente marcantes. Era um filme exagerado, violento, meio sujo, e justamente por isso tinha tanta personalidade. E mesmo com um orçamento relativamente baixo para a época, cerca de 13 milhões de dólares, virou um sucesso gigantesco, arrecadou mais de 50 milhões e ainda foi indicado ao Oscar. O tempo passou e Hollywood resolveu fazer o que ele mais gosta, reboot. O novo Robocop chegou em 2014, dirigido pelo brasileiro José Padilha, o mesmo cara de Tropa de Elite, e estrelado por Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton. E olha, até que o filme não é tão ruim assim. O problema é que ele parece um Robocop esterilizado. Aquele clima pesado e exagerado do original praticamente desapareceu. O visual ficou moderno demais, limpo demais, e o filme focou mais nos dilemas tecnológicos do personagem do que naquela crítica social ácida que fazia parte da alma do clássico. Até a armadura dividiu os fãs, porque trocaram aquele visual cinza metálico clássico por uma armadura preta que parecia saída de qualquer filme genérico de ficção científica dos anos 2010. O reboot até arrecadou bem, passando dos 240 milhões mundialmente, mas nunca virou fenômeno cultural igual ao original, e talvez isso seja o maior sinal de que alguma coisa deu errado, porque o Robocop original marcou uma geração inteira. O novo, muita gente até esqueceu que existe, e já ouvi boatos que logo terá uma continuação ou uma série. Os anos 80 tinham um talento especial para traumatizar crianças sem ninguém perceber. E olha que eu nem tô falando do quinteto do terror, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, Chuck Lee Ray e o Pinhead. O que dava medo mesmo é Poltergeist, que pra mim talvez seja um dos maiores exemplos disso. Porque muita gente assistiu esse filme ainda pequeno, achando que era só mais um terror sobrenatural, e acabou ficando semanas olhando pra televisão desligada com medo. Lançado em 1982, Poltergeist foi dirigido por Tobe Hooper e produzido por Steven Spielberg, o que já explica bastante coisa. O filme contava a história da família Freeling, que começa a perceber fenômenos estranhos dentro de casa. Objetos se movendo sozinhos, barulhos inexplicáveis, aparições e uma presença sobrenatural que aos poucos vai tomando conta do lugar.
Até que acontece a cena que marcou uma geração inteira. A pequena Carol Anne sendo puxada para outra dimensão através da televisão. E convenhamos, aquela cena era assustadora demais para quem cresceu nos anos 80 e 90. O mais impressionante é que Poltergeist conseguia misturar terror com aquele clima de família suburbana típico dos filmes do Spielberg, o que deixava tudo ainda mais desconfortável. Parecia que aquilo podia acontecer na casa de qualquer pessoa, inclusive na nossa. O filme virou um fenômeno, arrecadou mais de 120 milhões mundialmente e ainda ganhou fama por causa das várias lendas urbanas envolvendo a produção, alimentando ainda mais a aura assustadora em volta da franquia. E durante muito tempo, Poltergeist virou praticamente um ritual de coragem para muita gente da nossa geração. Só que em 2015, resolveram fazer o reboot. E aqui aconteceu uma coisa curiosa, o filme até tenta recriar várias cenas clássicas do original, mas parece que faltava justamente aquilo que fazia o antigo funcionar, a atmosfera. O reboot trouxe elementos modernos, tecnologia atual, efeitos visuais mais sofisticados e um ritmo mais acelerado, só que ao mesmo tempo perdeu aquele clima estranho e desconfortável do original. O filme antigo fazia você sentir medo do silêncio, da televisão fora do ar, do corredor escuro da casa. Já o reboot parecia depender mais de sustos rápidos e efeitos digitais, e talvez esse tenha sido o maior problema, porque Poltergeist nunca foi só sobre fantasmas aparecendo, era sobre tensão, era sobre a sensação de que alguma coisa estava errada o tempo inteiro. O reboot até arrecadou razoavelmente bem, mas recebeu críticas bem mornas e rapidamente caiu no esquecimento. Enquanto isso, o original continua sendo lembrado até hoje como um dos filmes de terror mais marcantes dos anos 80. E sinceramente, se você assistiu aquilo criança, provavelmente entende exatamente o motivo. Tem certos filmes que parecem um sonho febril da infância, e A Fantástica Fábrica de Chocolate era exatamente isso. Quem cresceu nos anos 80 e 90 provavelmente lembra de assistir esse filme na televisão e ficar imaginando como seria entrar naquela fábrica maluca cheia de doces, rios de chocolate e invenções absurdas. O clássico original foi lançado em 1971, dirigido por Mel Stuart e estrelado por Gene Wilder no papel de Willy Wonka. E sinceramente, até hoje muita gente considera essa versão definitiva do personagem, porque Gene Wilder conseguia ser engraçado, misterioso e meio assustador ao mesmo tempo. Você nunca sabia direito se Willy Wonka era um gênio adorável ou um completo maluco. A história acompanha Charlie Bucket, um garoto pobre que encontra um dos famosos bilhetes dourados escondido nas barras de chocolate Wonka e ganha a chance de visitar a fábrica mais incrível do mundo. Só que conforme o passeio acontece, as outras crianças vão sofrendo as consequências dos próprios defeitos, em cenas que ficaram marcadas para sempre na cabeça de quem assistiu. E convenhamos, algumas delas davam até um certo medo quando a gente era criança. Mesmo sem ter sido um grande sucesso imediato nos cinemas, o filme virou um clássico absoluto com o passar do tempo, principalmente por causa das reprises na televisão, das locadoras e daquela atmosfera completamente única que ele tinha. Sem contar que anos depois, a internet ainda transformou Gene Wilder em meme, com aquela famosa imagem do Conte-me Mais, que praticamente todo mundo já viu alguma vez. Aí em 2005 veio o reboot, dirigido por Tim Burton, e quando a gente fala de filmes do criador do Batman no cinema e do Besouro Suco, já sabe que vem coisa estranha pela frente, né? Aí você junta Tim Burton e Johnny Depp, já dava para imaginar exatamente o que vinha pela frente. O novo filme apostou num visual muito mais exagerado, colorido e excêntrico, além de explorar o passado de Willy Wonka, algo que o original nunca precisou fazer. E aqui entra uma divisão que existe até hoje. Tem gente que gosta bastante dessa versão, mas muita gente sentiu falta justamente do charme simples e misterioso do filme antigo, porque o Wonka do Gene Wilder parecia alguém imprevisível de verdade. Já o personagem do Johnny Depp parecia quase uma caricatura estranha, com aquele jeito tímido e esquisito que dividiu bastante o público. Visualmente, o reboot era impressionante, isso ninguém pode negar. O filme arrecadou quase 500 milhões mundialmente e foi um enorme sucesso financeiro, mas ainda assim, para muita gente, ele parecia artificial demais. Talvez porque o original tinha aquele clima quase mágico de filme antigo, imperfeito, estranho e acolhedor ao mesmo tempo.
E esse tipo de sensação é uma coisa que nem todo reboot consegue recriar. Poucos personagens do cinema conseguem ser reconhecidos só pela silhueta, e Godzilla é um deles. Mesmo quem nunca assistiu aos filmes japoneses, provavelmente cresceu sabendo quem era aquele lagartão gigante destruindo cidades, soltando raio pela boca e deixando o exército completamente inútil. O primeiro Godzilla surgiu no Japão em 1954, poucos anos depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E isso era importante para entender o filme, porque apesar de parecer apenas um filme de monstro gigante, Godzilla nasceu como uma metáfora do medo nuclear. A criatura era praticamente uma representação viva da destruição causada pelas armas atômicas, e talvez por isso o personagem tenha marcado tanto. Ao longo das décadas, Godzilla virou um fenômeno gigantesco, ganhou dezenas de filmes, desenhos, brinquedos, jogos e virou um dos maiores ícones da cultura pop japonesa. Até que demorou bastante para Hollywood resolver fazer sua própria versão, do jeito deles, claro. Ela chegou em 1998, dirigida por Roland Emmerich, o mesmo cara especialista em destruir cidades em filmes catástrofe. Esse adora destruir o mundo. E quando o primeiro trailer apareceu, muita gente ficou animada, e eu lembro bem. Na época eu trabalhava no Cinemark e vi de perto essa ansiedade, e principalmente a briga direta com outro filme de apocalipse lançado praticamente junto, o Armageddon. Inclusive, bem no começo do filme, onde mais uma vez o Bruce Willis salva o planeta, um meteoro atinge um homem que tinha um bonequinho do Godzilla na mão. Provocação na cara dura. Voltando ao lagartão, o problema começou quando o pessoal finalmente viu o filme, porque aquele Godzilla parecia qualquer coisa, menos o Godzilla. O visual da criatura foi completamente modificado. Ele ficou mais parecido com um animal gigante do que com aquela força praticamente imparável que existia nos filmes e desenhos japoneses. E o pior é que o filme parecia ter vergonha das próprias origens. A crítica sobre armas nucleares praticamente sumiu. O clima japonês desapareceu e tudo virou um típico blockbuster americano dos anos 90, cheio de explosão, perseguição e personagens gritando no meio da destruição. E olha que financeiramente o filme até foi bem, arrecadou quase 380 milhões mundialmente, mas os fãs odiaram. Tanto que durante muito tempo, essa versão de 1998 virou quase um assunto proibido entre os fãs mais antigos do personagem. E os próprios japoneses pareciam tão incomodados com aquele Godzilla americanizado que anos depois chamaram aquela criatura de Zilla, basicamente ignorando que aquilo era o verdadeiro Godzilla. O mais curioso é que, apesar de todos os defeitos dos filmes antigos japoneses, com miniaturas visíveis, fantasias meio estranhas e efeitos simples, eles ainda conseguem transmitir muito mais personalidade do que o reboot de 1998. Porque no fim das contas, Godzilla nunca foi só sobre destruição, era sobre presença. E isso o reboot americano definitivamente não conseguiu capturar. Abrindo o nosso pódio, teve uma época em que praticamente todo filme de fantasia queria copiar Conan o Bárbaro, e não era para menos. O filme original, lançado em 1982, ajudou a definir aquele estilo clássico de espada, magia, guerreiros musculosos e vilões misteriosos que dominaram boa parte do cinema e dos quadrinhos nos anos 80. Dirigido por John Milius e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Conan mostrava a jornada de um guerreiro que presencia a morte dos pais ainda criança e cresce buscando vingança contra Thulsa-Doom, líder de um culto sombrio responsável pela tragédia. E vamos ser sinceros, Arnold talvez nem fosse o ator mais incrível do mundo naquela época, mas o cara tinha presença demais para esse papel. Você olhava para ele e acreditava imediatamente que aquele sujeito conseguiria derrotar qualquer exército sozinho. O filme tinha batalhas violentas, criaturas estranhas, magia, cenários enormes e uma trilha sonora absurdamente épica, que ajudava a deixar tudo ainda mais grandioso. E para muita gente da nossa geração, esse foi o primeiro contato com aquele universo mais fantasia medieval adulta, muito antes de Senhor dos Anéis dominar os cinemas. Além disso, Conan ajudou a transformar Schwarzenegger numa estrela mundial de verdade, porque até então ele era conhecido principalmente pelo fisiculturismo. O filme fez sucesso, virou clássico cult e ainda ganhou continuação alguns anos depois, só que aí em 2011 resolveram trazer Conan de volta. O reboot estrelado por Jason Momoa até parecia promissor no começo,
principalmente porque muita gente já conhecia ele de Game of Thrones e achava que ele combinava bastante com o personagem, e visualmente até fazia sentido. O problema é que faltava justamente aquilo que sobrava no original: carisma e peso. O novo filme tentou ser mais fiel às histórias originais, criadas por Robert E. Howard, trazendo um tom mais sombrio e brutal. Só que no meio disso tudo, acabou ficando genérico demais. As cenas de ação passavam rápido, os personagens não marcavam, e faltava aquela sensação épica que o filme antigo conseguia transmitir mesmo com muito menos tecnologia. E talvez isso acontecesse porque o Conan do Schwarzenegger parecia quase uma força da natureza. Já o reboot parecia apenas mais um filme de fantasia tentando surfar na onda que séries e franquias medievais estavam vivendo naquela época. O resultado foi um fracasso pesado. Com um orçamento enorme, o filme arrecadou menos do que esperavam e acabou desaparecendo rapidamente dos cinemas. E no fim das contas, muita gente percebeu uma coisa: talvez Conan fosse um daqueles personagens que estavam ligados demais ao Arnold para funcionar da mesma forma com outra pessoa. É a mesma coisa que tentar fazer um novo filme do Exterminador sem ele, o que foi provado naquela catástrofe de 2009 com o Christian Bale. Se tem uma coisa que os filmes dos anos 80 e 90 sabiam fazer muito bem, era misturar ação exagerada com ideias malucas. E poucos exemplos são tão perfeitos disso quanto Vingador do Futuro. Lançado em 1990 e dirigido novamente por Paul Verhoeven, o filme traz Arnold Schwarzenegger no auge da carreira, ao lado de Sharon Stone e Michael Ironside. E a história já começava de um jeito que deixava qualquer um intrigado. Arnold interpreta Douglas Quaid, um trabalhador comum que vive atormentado por sonhos misteriosos envolvendo Marte. Só que depois de procurar uma empresa capaz de implantar memórias artificiais na cabeça das pessoas, ele acaba descobrindo que talvez sua vida inteira seja uma mentira. E aí o filme vira aquela loucura maravilhosa que só o cinema dos anos 90 conseguia fazer. Tem mutante, explosão, perseguição, conspiração política, tiros pra todo lado e aquele clima exagerado que transformava qualquer sessão da tarde mais pesada, um evento imperdível para nossa geração. E mesmo sendo um filme de ação, ele brincava bastante com a cabeça do público, porque até hoje tem gente discutindo se aquilo tudo aconteceu de verdade ou se era só uma memória implantada. O filme foi um sucesso gigantesco, arrecadou mais de 260 milhões mundialmente, virou videogame e ainda levou o Oscar de melhores efeitos visuais, uma época em que os efeitos práticos ainda davam um charme absurdo para esse tipo de produção. 2 décadas depois, a Columbia Pictures resolveu reviver a história, mas parece que ninguém instalou um chip na cabeça deles para se lembrarem da história original. O novo Vingador do Futuro chegou em 2012, dirigido por Len Wiseman e estrelado por Colin Farrell, Kate Beckinsale e Jessica Biel. E aqui aconteceu um problema clássico de Hollywood. Quiseram modernizar tanto o filme que ele perdeu justamente aquilo que fazia o original ser divertido. Para começar, tiraram Marte da história. E sinceramente, como você faz o Vingador do Futuro sem Marte? O reboot ficou muito mais sério, mais frio e com aquela estética padrão de ficção científica dos anos 2010, cheia de cidade cinza, holograma e personagem andando de cara fechada o tempo inteiro. Visualmente até impressionava em alguns momentos, mas parecia faltar alma. Faltava aquele exagero divertido do Schwarzenegger, aquelas cenas absurdas que faziam o original ser tão marcante. O filme arrecadou quase 200 milhões mundialmente, então não foi exatamente um fracasso, mas também passou longe de deixar o impacto do clássico de 1990. Porque enquanto o original virou um dos filmes mais lembrados da carreira do Arnold, o reboot acabou entrando naquela categoria de filme que muita gente assistiu e esqueceu logo depois. Eu mesmo só lembrei dele quando eu fui fazer esse vídeo. Na primeira posição, se existe um filme que representa perfeitamente os anos 80, esse filme é Os Caça-Fantasmas. Porque ele tinha tudo que transformava um sucesso daquela época em fenômeno: humor, personagens carismáticos, música marcante, fantasia, brinquedos, desenho animado e frases que ficaram eternizadas. E o mais impressionante é que essa ideia parecia completamente maluca no papel. O filme, lançado em 1984, mostra a história de 3 cientistas meio fracassados que resolvem abrir um negócio de captura de fantasmas em Nova York.
Só que nas mãos de Dan Aykroyd e Harold Ramis, os roteiristas, aquilo funcionou perfeitamente. Cada personagem tinha personalidade própria, o humor era natural, os diálogos eram rápidos e o filme conseguia misturar comédia com aventura sobrenatural de um jeito que praticamente ninguém fazia naquela época. E claro, tinha também a trilha sonora, porque bastava tocar aquela música tema por alguns segundos e praticamente qualquer pessoa já sabe exatamente de que filme estamos falando. O sucesso foi absurdo. O filme arrecadou quase 300 milhões mundialmente, ganhou uma sequência, virou desenho animado, linha de brinquedos, jogos de videogame, a galera do Phantom System lembra bem, e marcou uma geração inteira que cresceu querendo usar uma mochila de prótons e dirigir o Ecto 1. E talvez seja justamente o motivo de tanta gente ter ficado irritada quando saiu o reboot de 2016. O novo filme, dirigido por Paul Feig, trouxe uma equipe totalmente nova, agora formada por protagonistas femininas, e apostou muito mais numa comédia pastelão e improvisada. E antes mesmo do lançamento, o filme já estava cercado de polêmicas. Só que o maior problema nem era a troca do elenco, era o tom. Muita gente sentiu que o reboot parecia barulhento demais, exagerado demais, e sem aquele equilíbrio entre humor e aventura que fazia o original funcionar tão bem. Parecia mais uma paródia moderna tentando imitar Caça-Fantasmas do que realmente um novo capítulo daquela franquia, e isso dividiu completamente os fãs. Financeiramente, o filme até arrecadou mais de 200 milhões mundialmente, mas custou caro demais e acabou sendo tratado como uma grande decepção comercial. Só que aí aconteceu o que pouca gente esperava. Em 2021 veio Ghostbusters, Mais Além, e ao invés de tentar reinventar tudo, o filme resolveu fazer justamente o contrário, respeitar o legado dos originais. Dirigido por Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, diretor dos filmes clássicos, o longa acompanha a família de Egon Spengler, descobrindo aos poucos a ligação com os antigos caça-fantasmas. E talvez por isso o filme tenha funcionado tão melhor emocionalmente, porque ele entendia uma coisa simples: as pessoas não queriam apenas ver fantasmas, queriam sentir aquela nostalgia dos anos 80 de novo. O filme arrecadou mais de 200 milhões mundialmente, e muita gente elogiou justamente a homenagem feita a Harold Ramis, falecido em 2014, num dos momentos mais emocionantes da franquia. Depois disso, ainda veio Ghostbusters Apocalipse de Gelo em 2024, tentando continuar essa nova fase da série. Mas no fim das contas, uma coisa ficou bem clara: você pode até modernizar efeitos, mudar elenco ou atualizar o visual, mas recriar a sensação que o filme original causou nos anos 80 é outra história completamente diferente. E aí, você lembra desses filmes? Faltou algum para eu colocar numa parte 2? Me conta aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história ou curiosidade pra gente relembrar. Tchau!